Zafricó! A Rádio FOP Educativa apresenta Rádio NEAB, um programa do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro. Apresentação, Adilson Pereira dos Santos. Produção, Eliene Santos, Marisa Teixeira e Estela Diogo. Supervisão, Danilo Nonato. Direção de Rádio Jornalismo, Chico Daer. Olá, rádio ouvintes. Daremos início a mais um programa Rádio NEAB da Rádio FOP Educativa 106,3. Desta vez, nosso programa está sendo gravado direto da Praça Minas Gerais, na cidade de Mariana. Paralelo ao nosso programa, acontece uma reunião da Câmara dos Vereadores da primeira capital das Minas Gerais. O Rádio NEAB é um projeto de extensão da Universidade Federal de Ouro Preto e conta com o apoio da Pró-Reitoria de Graduação. Integra ao programa Gerais, Gênero, Relações Raciais e Linguagens em Diferentes Contextos e Abordagens, coordenado pela professora Cassandra Muniz, do Departamento de Letras. No programa de hoje, teremos a honra de receber a professora Jussara de Cássia Soares Lopes, do Departamento de Ciências Sociais, Jornalismo e Serviço Social do ICSA, unidade acadêmica da UFOP, situada aqui na cidade de Mariana. A nossa entrevistada de hoje, a professora Jussara, ela é uma mulher que se declara como mulher negra, catrumana, natural de Montes Claros, graduada em Serviço Social pela Universidade Estadual de Montes Claros, possui mestrado em Serviço Social pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, é professora do curso de Serviço Social da UFOP e coordenadora acadêmica do nosso Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros. A professora Jussara pesquisa os seguintes temas: movimentos sociais, questões étnico-raciais, gênero, sexualidades, diversidade religiosa e seguridade social, com ênfase em assistência social. Antes de iniciar a nossa entrevista propriamente dita, ouçamos o poema Mulheres Negras, de Ana Maria Felipe. Ah, mulheres negras, essas impressionantes, sempre a importar a mais funda ancestralidade. Ah, mulheres, úteros de verdades tamanhas, geração de vida permanente, junto ao silêncio da profusão de cores das formas de vida. Ah, mulheres esteio, sois marcas do fundamento da humanidade, desde África, se espraiando por um planeta sem sentido, onde dar depende do que se tem de volta. Ah, essas mulheres, essas negras, veludos de conforto e aflição. Ah, mulheres, velhas mulheres negras, portando a sabedoria do porvir, que não perdoa aqueles que não se fazem irmãos. Mulheres Negras, Ana Maria Felipe. Olá, Jussara. Seja bem-vinda ao nosso Rádio NEAB. Obrigada. Quero cumprimentar todas as pessoas que estejam nos ouvindo também. Agradecer imensamente o convite. É muito bom estar aqui com vocês, debatendo um tema tão relevante, um tema que me é tão caro. Então, agradeço muito o convite, né? Quero dizer que estar aqui também nessa praça que exprime tantos significados, principalmente para nós, né, negras e negros, né, aqui na cidade de Mariana, que é uma cidade histórica, é de fato carregado de muitas energias e de muitas emoções. Então, muito bom tê-la conosco também. A nossa alegria é recíproca. Jussara, na sua dissertação de mestrado, você investigou os processos de naturalização do racismo e sexismos vivenciados por 7 mulheres negras assistentes sociais de identidade catrumana. Identidades com as quais você se identifica. Você se autodefine. Nesse sentido, fale um pouco para nós sobre o trabalho que você desenvolveu no mestrado. Em especial, o que significa para você ser uma mulher com tais características? Então, vamos começar pelas características, né? Até porque o catrumano não é um termo assim tão conhecido. Exatamente. Quando eu me propus, né, a contribuir de alguma maneira para os estudos acerca da identidade negra, da identidade de mulher negra principalmente,
tendo em vista a minha formação também, a minha inserção, né, no curso de serviço social, eu me instiguei primeiramente, acho que o que me motivou foi justamente a desigualdade que existe primeiramente no próprio Estado. Porque o que acontece? O norte de Minas ele é extremamente marcado e ele possui imensas características que o diferencia do restante do Estado, e também tem uma população negra considerável, né, que acaba sendo majoritária em relação à população branca. Então, há muitos e muitos anos atrás, quando iniciou-se o processo da extração do ouro, justamente aqui, Mariana, em Ouro Preto, na região onde hoje eu estou morando, muitos negros fugiam e iam para o norte de Minas. Inclusive, é uma região que tem muitos quilombos, né? Muitos negros fugidos iam para o norte de Minas também. E como lá não estava no mesmo processo de desenvolvimento que aqui estava, em virtude da extração do ouro e de toda a projeção que essa região ganhou no cenário nacional e internacional, as pessoas de lá eram pejorativamente caracterizadas. Catrumano, quatro mãos, os macacos, porque eram tidos como selvagens, os que estavam num lugar ainda que não tinha se desenvolvido. Então, alguns séculos depois, um grupo de pesquisadores da universidade, juntamente com alguns militantes de movimentos sociais, se apropriam dessa categoria catrumano e ressignificam como uma identidade que demarca essa diferença. Então, nós somos negros, somos do norte de Minas e nós temos orgulho disso também. Mais ou menos nessa perspectiva. E assistentes sociais, a escolha pelas assistentes sociais é justamente pela minha formação, por saber que, infelizmente, embora o serviço social tenha avançado imensamente em diversas outras perspectivas, a discussão de gênero e de raça ela ainda permanece marginalizada. Então eu queria pegar assistentes sociais negras e que são norte-mineiras e dar voz a elas, para tentar desnudar a importância de se contemplar essa discussão na área do serviço social também. Ou seja, mais um desafio, né? Sem dúvida. Foi, sem dúvida, enfrentar um desafio, porque a academia, às vezes, é muito resistente a determinados tipos de temas. Claro. O que eu posso colocar como, do ponto de vista particular, que eu não tenho visto isso no nosso curso de serviço social. Para minha alegria, a referência que eu tinha em relação à área era exatamente essa que você retrata, mas o que eu tenho assistido de trabalho, sobretudo de conclusão de curso, que retratei disso no programa passado, é que esse tipo de abordagem passa a ser tratada e com a devida abordagem ou devido tratamento mais adequado possível. Tem me deixado bastante feliz nesse aspecto. Sim, isso também nos alegra muito, né? A perspectiva de que alguns alunos estão se sensibilizando, e é algo que a gente tenta trazer também. A gente está em uma cidade majoritariamente negra e profundamente marcada pelas relações que se estabeleceram aqui no âmbito racial também, em virtude da escravidão. E nos alegra muito perceber que os alunos estão se abrindo, estão se sensibilizando, justamente porque são temáticas que contemplam a vivência deles também. Isso tem sido muito positivo. Jussara, ainda voltando da sua dissertação, obviamente nós não vamos te examinar aqui nesse programa, não é esse o objetivo. Mas nós destacamos um outro aspecto que queríamos que você abordasse, que lá numa determinada passagem da sua dissertação, você aponta para a necessidade de que fossem desenvolvidas algumas estratégias de intervenção junto às mulheres negras, observando as opressões às quais elas estão submetidas. Rapidamente, você poderia mencionar que estratégias seriam essas por parte do poder público, da sociedade civil? Você podia nos elencar? O meu foco na dissertação, além de ser as mulheres negras, é também dar ênfase à infância e à adolescência. Entendendo que a gente está tratando de sujeitos que sofrem uma gama de opressões em virtude de estar em um momento específico da formação enquanto pessoas, né, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente já tem esse entendimento de que são segmentos que devem ser protegidos porque estão em uma fase particular do desenvolvimento. E aí, quando se soma a isso a perspectiva, né, a ideologia racista e a ideologia do patriarcado, nós temos um segmento que sofre desproporcionalmente com as opressões dessa sociedade. Então, a proposta, né, a contribuição que eu tento trazer é de que se faz urgente, necessário, que os estabelecimentos, que as políticas públicas deem conta de trabalhar isso desde a infância e da adolescência. E eu acredito que as ações afirmativas elas já trazem transformações nesse sentido, com a Lei 10.639, com o ensino da história da África e da cultura afro-brasileira, mas a gente precisa também pensar em novas estratégias de maneira que esses seres, esses sujeitos, eles possam, de fato, se desenvolver e
também estar inseridos em uma sociedade menos desigual, porque sofrem desproporcionalmente com esses rebatimentos. Olha, interessante. Jussara, agora nós queríamos que você comentasse um pouquinho sobre os desafios que você encontra. Hoje, professora do ensino superior, uma moça jovem, professora, né? Você comentasse um pouco as disciplinas que você vem trabalhando, os projetos de pesquisa, de extensão com os quais você está envolvida. Comenta pra gente, por Felizmente, eu encontrei na UFOP um terreno muito fértil para dar continuidade aos meus estudos, né? Primeiro com a inserção no NEAB, que eu acho que tem que ser considerada desde o início, desde quando eu cheguei aqui como professora temporária, eu me inseri no NEAB, encontrei pares, né? O que é muito bom, porque a gente não se sente sozinho discutindo esses temas. Cumpre esse papel, né? Sem dúvida, esses temas que para a academia ainda é bastante resistente, embora a gente tenha encontrado uma abertura nos últimos anos. Então a inserção no NEAB, ela me potencializou e me fortaleceu muito. Então, o que eu tento fazer, independente da disciplina que eu tenho ministrado, hoje eu ministro a disciplina de classes e movimentos sociais e uma disciplina eletiva. Mas eu já trabalhei com outras disciplinas também, e o que eu percebo é a necessidade da discussão do racismo e do patriarcado. A discussão de gênero, ela tem que ser transversal. Ela tem que ser transversal na formação dos assistentes sociais. Ou seja, uma disciplina isolada e eletiva não vai contemplar uma transformação social que se propõe. Ela pode, né, aos poucos, é claro, que tem uma contribuição. Mas a minha perspectiva é de que ela tem que ser transversal. Esses debates, eles são fundantes do nosso modelo de sociedade. E nós temos um grande contingente da própria classe subalterna, para usar o termo de Gramsci, que são negros, que são mulheres, e aí a gente obtém, inclusive, o segmento que sofre duplamente, né, com essas opressões, que são as mulheres negras. Então, eu acredito que isso tem que ser transversal. Então, em qualquer disciplina que a gente se propõe a trabalhar, há uma sensibilidade na adoção desse tema. Para além disso, tem um projeto de pesquisa, né, que eu acredito que a gente possa falar mais adiante sobre mulheres negras no ensino superior, e tem um projeto de extensão também que compõe o programa Gerais, exatamente, né, que é lá do NEAB, e na qual eu me proponho articular assistência social e questões de gênero e raciais, através da realização de oficinas nos Centros de Referências de Assistência Social de Mariana. Bom, interessante. Estamos juntos nessa ação, né? Sem dúvida. Eu, você e o outro projeto que está articulado. Ana Mônica. É o projeto da Ana Mônica, que é o cinema. Isso. Cinema Cine Africano, que vai ter, inclusive, começa agora no mês de agosto. Fica o convite aos nossos rádio ouvintes. Jussara, como você sabe, esse é o nosso último programa da série que nós estamos dedicando à mulher negra. Já estiveram aqui conosco a professora Cassandra Muniz, que é a nossa coordenadora do NEAB, Márcia Valadares, que é do Fórum de Igualdade Racial de Ouro Preto, e a Ida Anacleto, que é do Movimento Social de Mariana, foi vereadora nessa Câmara Municipal de onde gravamos esse nosso programa. Todas elas falaram sobre a importância da Lei Teresa de Benguela, que é a Lei 2.987 de 2014. Essa lei ela estabeleceu o dia 25 de julho como o Dia da Mulher Negra. Qual a importância que você atribui ao papel desempenhado pelos movimentos sociais na conquista de leis tão importantes como essa? Bom, primeiramente eu não posso deixar de dizer que fico feliz, né, ouvir os programas das minhas colegas e poder compor esse grupo, né, que está discutindo a temática das mulheres negras com mulheres de tanto peso histórico e teórico e que contribuem tanto para o debate, é fantástico, né? Sobre a lei, eu acredito que os movimentos sociais, né, sem dúvida, exercem um papel fundamental e central na conquista desse tipo de lei, nesse tipo de instauração de dias, de datas importantes, porque ainda que nós fomos profundamente marcados, né, pelo racismo, pelo sexismo, por desigualdades também, são estratégias como essa que projetam um outro modelo de sociedade. Porque a partir do momento que a gente tem um dia de luta, como o dia 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra, e agora um dia que dá visibilidade às mulheres negras, algo ainda inédito, né, nessa proporção ainda inédito no Brasil,
é sem dúvida um grande avanço, porque está colocando na pauta a necessidade de se abrir os olhos e discutir a questão e dar devida importância a ela. Então é uma conquista e tanto. Fiquei muito feliz, principalmente porque foi a nossa presidenta, que é uma mulher, que sancionou essa lei esse ano. Então acho que a gente tem muito não vou dizer comemorar, mas a fortalecer no sentido de continuar pautando essas discussões no contexto brasileiro. Isso é muito importante. E quando você menciona a escolha, né, o convite a que você fizesse parte desse conjunto, foram 4 programas que fizemos sobre esse enfoque da mulher negra, nós pensamos exatamente no papel do movimento social. Tanto é verdade que nós abrimos o programa com a professora Cassandra, que é a coordenadora do nosso NEAB, é uma professora, portanto, uma acadêmica, e estamos fechando com uma outra professora, uma acadêmica, mas no meio tivemos 2 pessoas que não estão diretamente na academia, mas que prestam uma contribuição de largo significativo para a luta, para essa luta histórica. Então, a razão por essa escolha foi muito baseada também na equipe que compõe a Rádio NEAB, que é majoritariamente feminina. E esse que é o apresentador, na verdade, obedece os comandos da sua equipe, que é muito competente, diga-se. Não é isso, Marisa? Jussara, passando um pouco na nossa conversa aqui, no ano de 2013 foi publicado o dossiê Mulheres Negras, retrato das condições de vida das mulheres negras no Brasil. Esse documento trata-se de uma contribuição que a Organização das Nações Unidas, né, para as mulheres, construiu tentando analisar a realidade específica da mulher brasileira. Essa publicação ela foi elaborada, trabalhada pelo IPEA, a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres e Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, a CEPI. Esse documento, esse dossiê, tinha como objetivo exatamente produzir um conjunto de dados relacionados à educação, mercado de trabalho, economia, pobreza, desigualdade de renda, vitimização e acesso à justiça. Os dados desse dossiê são curiosos no seguinte aspecto. Eles revelam que quase 50 milhões de mulheres negras existiam no Brasil. Isso se referindo aos dados da PNAD de 2009, representava aproximadamente 1/4 da população. Ou seja, é 1/4 da população. Se temos uma lei hoje, essa lei diz respeito a um contingente expressivo da população brasileira. Então, nesse sentido, nós perguntaríamos a você o seguinte: esse dossiê aponta determinadas situações. Nós temos hoje uma lei destacando o Dia da Mulher Negra e, no geral, as políticas públicas voltadas para esse segmento. Como que você avalia? Você observa avanços? Que tipo de dificuldade ainda se encontra na sua implementação? Eu percebo, Adilson, que a intersecção de gênero e raça ainda é bastante incipiente no âmbito das políticas públicas. Nós já temos algumas políticas específicas para a população negra de uma forma geral, que estão aí principalmente no bojo das ações afirmativas. No âmbito da saúde também já temos alguns especialistas sensibilizados, né, e que têm esse entendimento de que há de fato uma diferença no que tange até pela própria formação, né, social, tanto genética quanto social. Então, tem algumas doenças que vão acometer muito mais a população negra do que a população branca, e alguns médicos, algumas pessoas da área da saúde já têm se atentado a essa questão. Jussara, me permite, inclusive, uma parte que dos próximos programas que faremos no Rádio NEAB vai ser abordando exatamente uma doença específica, que é a anemia falciforme. Olha, nós ótimo. Convidamos a professora Carmen Aparecida de Paula, da Escola de Farmácia, que já aceitou o convite e vai discorrer conosco sobre essa temática. Excelente notícia, né? Ótimo mesmo, a gente tem que pautar essa discussão mesmo. Então, mas a intersecção ela ainda é muito incipiente. No âmbito, na questão do gênero, a gente tem um dos maiores avanços, que é a própria sanção da Lei Maria da Penha com relação à violência, mas a gente ainda não tem iniciativas que contemplem, que dão conta de fazer a intersecção. Por exemplo, no caso da violência, a mulher negra é a mulher que mais sofre com a violência de
de gênero no nosso país. São as que mais são vítimas de estupro, as que são mais vítimas da violência por parte de companheiros, as que são mais assediadas, até em virtude desse mito que se construiu no Brasil, da hipersexualização do corpo da mulher negra. Então ainda há diversos aspectos nos quais a gente precisa se atentar para, de fato, promover a igualdade desses segmentos, desses sujeitos, né? Porque pessoas que são tratadas historicamente de uma forma tão desigual precisam de políticas públicas que combatam essa desigualdade para que, de fato, a gente caminhe para uma sociedade democrática, né? Uma democracia para todos, né? E não só para alguns, como é o que a gente vive na atualidade. Ótimo. Jussara, já virou praxe nesse programa nosso, Rádio NEAB, que os nossos convidadas ou convidados, eles indiquem uma música para fazer o nosso intervalo. Então, nesse sentido, nós queríamos que você anunciasse a música que os nossos ouvintes deveriam ouvir no nosso programa. Ok. A música é de uma artista ainda não tão conhecida, mas que vale muito a pena ouvi-la para reflexão, que é a Isalu, e o nome da música é Mulheres Negras. Ok. Então, vamos para o intervalo, ouvindo a indicação musical da nossa professora Jussara. Estamos apresentando Rádio NEAB, um programa do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro. Apresentação Adilson Pereira dos Santos. Enquanto o couro do chicote cortava a carne, a dor metabolizada fortificava o caráter. A colônia produziu muito mais que cativos, fez heroínas que, para não gerar escravos, matavam os filhos. Não fomos vencidas pela anulação social. Sobrevivemos à ausência na novela e no comercial. O sistema pode até me transformar em empregada, mas não pode me fazer raciocinar como criada. Enquanto mulheres convencionais lutam contra o machismo, as negras duelam para vencer o machismo, o preconceito e o racismo. Lutam para reverter o processo de aniquilação que encarcera afrodescendentes em cubículos na prisão. Não existe a Lei Maria da Penha que nos proteja da violência de nos submeter aos cargos de limpeza, de ler no banheiro das faculdades hitleristas. Foram macacos cotistas, Pelo processo branqueador não sou a beleza padrão, mas na lei dos justos eu sou a personificação da determinação. Navios negreiros e apelidos dados pelo escravizador falharam na missão de minar o complexo de inferior. Não sou a subalterna que o senhor crê que construiu pelo nos cavalos do Brasil. E se um dia eu tiver que me alistar no tráfico do morro, é porque a Lei Áurea não passa de um texto morto. Não precisa se esconder, segurança, eu sei que você tá me seguindo pela minha feição, a minha trança. Eu sei que o seu curso de protetor de dono praia te ensinaram que as negras saem no mercado com produtos embaixo de saia. Não quero pote de manteiga ou de shampoo, quero frear um maquinário que me dá rodoiuru. Fazer o meu povo entender que é inadmissível se contentar com as bolsas estudantis do péssimo ensino. Cansa de ver a minha gente nas estatísticas, as mães solteiras, detentas e diaristas. O aço das novas correntes não aprisiona minha mente, não me compre, não me faz moçar os dentes. Mulher negra, não se acostume com o termo depreciativo, não. Não é melhor ter cabelo liso, nariz fino. Nossos traços faciais são como letras de documento que mantém vivo o maior crime de todos os tempos. Fique de pé pelos que no mar foram jogados, pelos corpos que nos pelourinhos foram descarnados. Não deixe que te façam pensar que o nosso papel da pátria é atrair gringo e turista interpretando mulata. Podem pagar menos pelos mesmos serviços, atacar a nossa religião, acusar de feitiços, menosprezar a nossa contribuição para a cultura brasileira. Só não podem arrancar orgulho na nossa pele preta. Mulheres negras são como mantas Kevlar, preparadas pela vida para suportar o machismo, os tiros, o eurocentrismo. Abalam, mas não deixam nossos neurônios cativos. Não, mulheres negras são como mantas Kevlar,
preparadas pela vida para suportar o machismo, os tiros, o eurocentrismo. Abalam, mas não deixam nossos neurônios cativos. Mulheres negras, show livre, divas do hip hop. Voltamos a apresentar Rádio NEAB, um programa do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro. Apresentação, Adilson Pereira dos Santos. Professora Jussara, retomando a nossa conversa, nós terminamos o bloco passado falando sobre as políticas públicas numa perspectiva mais global, mais geral. Queria agora que você comentasse um pouco, como moradora da Primaz de Minas, né, a nossa Mariana, onde você tem desenvolvido seus estudos no âmbito do Instituto ICSA. Como você vê o trato das políticas públicas voltadas para cuidar dessa intersecção gênero e raça no município de Ouro Preto e estendendo também na região de Ouro Preto, como você tem em contato? Eu não descolaria da situação que a gente tem, né, no cenário nacional. Acredito que há uma necessidade de fortalecimento dos movimentos sociais, porque, assim como você bem destacou no bloco anterior, com relação até à escolha das participantes, né, desse programa dedicado às mulheres negras, desse mês dedicado à reflexão acerca das mulheres negras, eu percebo que a gente precisa caminhar junto. A academia, né, até porque a universidade ela não está a par, ela não é uma instituição que está fora da sociedade, ela faz parte, ela compõe essa sociedade. Então, eu acredito que há uma necessidade evidente de fortalecimento dos movimentos sociais de Mariana e de Ouro Preto, especificamente, para que a gente possa caminhar junto no sentido de propor políticas públicas que contemplem esses sujeitos que, de fato, né, eu estou aqui em Mariana residindo há 2 anos e 4 meses, em média, que é algo que ainda não se vê. Ainda que a gente tenha figuras como a Aida, como a Márcia, então a gente precisa se juntar mesmo, né, para caminhar juntos aí na proposta de políticas públicas que contemplem esse segmento, que aqui ainda é maior do que no cenário nacional, né? Mariana contempla aí mais de 60% da sua população é negra, em Ouro Preto acho que chega a quase 70%, é isso, Adilson? Ouro Preto é 68,1%. Nossa, então de fato é ainda mais urgente que o poder público municipal ele se atente para essas questões e comece a propor políticas nesse sentido, né? Ouro Preto, hoje nós já temos um Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, tem algumas discussões, mas isso ainda precisa de avançar, ainda está num estágio bastante tímido e acanhado, né? E você mencionou no início da nossa conversa aqui a sua aproximação logo da chegada ao FOP, ainda como professora temporária, às ações do NEAB, né? Sim. E, nesse sentido, você já também antecipa, de alguma maneira, parte da questão que nós teríamos para te apresentar, que é qual a articulação, como você tem trabalhado junto com as próprias populações nesse sentido. Então, dito isso, eu queria que você comentasse agora um pouco o NEAB e a sua relação, como que esse NEAB está dentro da Universidade Federal de Ouro Preto. Como é que eles têm se apresentado para você? O NEAB cresceu muito e isso é algo que de fato nos emociona bastante, né? Eu cheguei em 2012, o NEAB ainda era composto por um grupo muito pequeno, né? Você, a Cassandra, a Janaína, o Erisvaldo, e na medida que os meses foram se passando, outros professores que adentraram a universidade, que também possuem sensibilidade para esse tema, começaram a compor uma equipe que hoje já está, acho que em torno de 9 professores, fortalecidos, né, com a discussão. Nós já temos, né, vou aproveitar a oportunidade para divulgar uma especialização que nós conquistamos através da CEPIR, né, que vai ser oferecida para os educadores da região.
para tratar da Lei 10.639. Então, os avanços são muitos. Isso sem contar os projetos de extensão e de pesquisa, né? E aí eu vou dar um ênfase maior para a extensão, que ainda que no âmbito da universidade a extensão ela ainda é muito marginalizada, eu vejo nos projetos de extensão uma potencialidade gigantesca de aproximação com a comunidade, com a população. Eu acho que é no âmbito da extensão que a universidade, de fato, efetiva o seu papel de estar inserida dentro de uma sociedade, de contribuir para o desenvolvimento da mesma. Então, nós temos projetos de extensão que, aliás, começaram como projetos, hoje já se tornou um programa que congrega 3 ações diferentes, que é o que a gente mencionou no bloco anterior. É o Gerais. O programa Gerais. E a expectativa de que a gente só cresça nesse sentido, de que a gente possa cada vez mais aproximar da população, dialogar com a população e exercer esse papel com o qual o NEAB se propõe de provocar essa reflexão no âmbito das relações raciais e de gênero também. Você fez referência ao nosso curso de especialização na Lei 10.639, cujo resultado da seleção foi publicado essa semana, né? Isso. Essa semana. Eu tenho que fazer propaganda também do curso que está sob a minha coordenação, que é o curso de aperfeiçoamento sobre a questão indígena. Ótimo. Está sendo o projeto pedagógico, já foi elaborado, está sendo analisado pela CECADI, do Ministério da Educação. Em breve teremos novidades sobre o processo seletivo. E se o curso do Uniafro, da Lei 10.639, tem uma turma em Mariana, nós vamos ter uma turma do curso de indígena para Ouro Preto. Olha, fechamos essa parceria com a Secretaria de Educação do município de Ouro Preto, a quem nós somos gratos pela confiança no nosso trabalho. E a proposta também é articulada ao NEAB. Ao NEAB, é uma proposta do NEAB. Mais uma frente do NEAB. Que também contempla a discussão de relações étnico-raciais. A gente dá a devida importância à discussão da questão indígena, que também são povos extremamente oprimidos e marcados, né, por diversas injustiças desde a chegada do colonizador no Brasil, né? Exatamente. Então, e você mencionou o papel da extensão nesse processo de interlocução mesmo com a sociedade. Eu acho que a extensão é a forma mais visível da presença da instituição universitária. Eu acho que, inclusive, é a forma como a universidade pode utilizar para prestar conta à sociedade, que é a sua própria mantenedora. Acho que, através da extensão universitária, serve para isso. Sem dúvida. E aí, Jussara, eu destaco para você o seguinte: esse programa que nós estamos gravando hoje é o 7º programa do Rádio NEAB, que está sendo veiculado na Rádio FOP Educativa. E o que nós temos percebido pelas ruas é que há uma repercussão muito positiva. As pessoas têm escutado, têm participado, e adoraram, por exemplo, ter escutado pessoas da comunidade falando nesse programa da universidade. Então isso é muito legal. Acho que com isso agradecemos a confiança do Comitê de Extensão da Universidade Federal de Ouro Preto de ter acolhido a nossa proposta e esperamos continuar honrando com o trabalho que estamos aqui desenvolvendo. Fantástico, né? Lembrando que teremos ainda muito mais programas, né? Mesclando essa participação de estudiosos da temática com pessoas da comunidade. Né? Essa é a nossa intenção. Muito bom. E que seja ouvido lá dentro da universidade e aqui na rua, como estamos hoje. Isso. Como estamos hoje. Isso é muito legal. Jussara, no início da nossa conversa, falando sobre as suas ações no âmbito da pesquisa, nós mencionamos que você trabalha com um programa que tem como objetivo identificar a participação das pessoas na comunidade universitária que se autodeclaram pretos e pardas nos cursos da UFOP. Como é que você avalia isso? Como que é? Rapidamente, como que está o desenvolvimento desse trabalho? O que você já encontrou? Que ações se destacaram? Desde quando você está envolvida com esse trabalho? Trata-se de um projeto de pesquisa ainda recente, iniciou em setembro do ano passado, cujo nome é Retrato em Preto e Branco, Cor, Gênero e Seletividade nos cursos de graduação da UFOP. E aí, para isso, eu tenho uma bolsista, um projeto de iniciação científica, e juntas estamos caminhando no desafio de fazer esse mapeamento. E o que nós temos percebido, né, e já com quase um ano de pesquisa, é que a nossa hipótese, infelizmente, ela de fato corresponde à realidade da universidade. Que ainda que a gente tenha uma ampliação que é significativa, né, do ensino superior no âmbito da UFOP, né, precisamente, que é o nosso campo de pesquisa, e ainda que a gente tenha as ações afirmativas, né, iniciadas em cursos
na universidade, e aí para compreender todo esse processo, a leitura da sua dissertação ela foi fundamental para nós, vale destacar que é um trabalho de contribuição ímpar também para essa discussão. O que a gente tem feito é mapear, com o recorte de raça e de gênero, a presença das mulheres negras na graduação. Sim. E ainda assim, o que percebe-se que, majoritariamente, esse grupo, quando a gente intersecciona gênero e raça, compõe hegemonicamente os cursos tidos como de menor prestígio social. Sim. São os cursos da licenciatura, os cursos de artes, o próprio curso de serviço social. A música. É onde música é o que mais congrega essas mulheres negras. Então, o que a gente vem tentando provocar nesse sentido? É que ainda há necessidade de incremento nessas políticas para que, de fato, a inclusão das mulheres negras elas possam ser de maneira igualitária em todos os âmbitos. Sobre esse aspecto, Jussara, e você faz referência ao meu trabalho de dissertação, acho que nós realmente precisamos de aproximar os estudos, mesmo porque recentemente eu acabei me envolvendo com um grupo da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, sim, que está com um observatório das ações afirmativas. Eles criaram um observatório onde estão envolvidas 5 universidades: a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Federal do Espírito Santo, Federal de São Carlos, o FMG e a UFOP. E nós estamos avaliando exatamente, fazendo um trabalho de acompanhamento de como está se dando o processo de implementação da lei de cotas nessas universidades, sim, como que os estudantes cotistas estão sendo acolhidos, entre outras questões. Então acho que tem uma interseção muito grande entre os trabalhos que estamos fazendo, e isso é uma direção que eu estou desenvolvendo no meu curso de doutorado, então acho que precisamos de aproximar essas ações. Claro, sem dúvida. Porque vai encontrar coisa boa pela frente. Avançando na nossa conversa aqui, como você avalia, já que falamos das ações afirmativas, né? Como você avalia? Nós estamos no próximo mês de agosto, comemorando do ano de 2014, 2 anos que foi aprovada uma lei implementando as ações afirmativas, como lei de cotas para as universidades federais, sendo que as ações afirmativas já existem nas universidades desde o início desse século, desde o ano de 2003, quando surgiu lá na UNEB e no Rio de Janeiro, e na UNB em Brasília. Então, como você analisa esse processo? O que já pode se aprender ou destacar do que ocorreu nesse curto intervalo de tempo, do ponto de vista histórico? Acho que embora existam diversas perspectivas, inclusive teóricas, de discussão e de interpretação das ações afirmativas, no âmbito geral, em linhas gerais, é um avanço enorme dos movimentos sociais negros, né, que eu vou usar no plural justamente em virtude das diversas vertentes que se tem, mas é um avanço e é uma conquista que deve ser comemorada e que deve ser refletida no âmbito do movimento social negro. Porque se a gente começar a analisar, inclusive antes de ser uma lei que implementasse as cotas, a reserva de vagas para negros nas universidades federais, ela já começa a ser implementada lá atrás, né? A gente já tem mais de, talvez, 11 anos, não é? 11 anos já. 11 anos que esse processo ele se inicia, a reserva de vagas para negros no ensino superior, e o que se pode trazer disso, embora ainda seja atravessado por outras desigualdades, por outros processos de desigualdades, é que a gente tem uma presença maior da população negra na universidade. No caso da UFOP mesmo, na minha dissertação, eu consegui destacar que aumentou muito, né, a presença. Sim, e é tão interessante quando a gente avalia esse processo, porque, por exemplo, eu sou cotista. E hoje eu estou aqui na universidade, abrindo, né, dentro dos meus limites, abrindo as portas para que outros possam vir e discutir essa questão também. E eu percebo, então, que, da mesma maneira, a minha professora que me orientou na graduação, ela também lutou muito para entrar nesse espaço, e são essas pessoas que estão conseguindo fortalecer a discussão na universidade. Então é um processo assim, que eu acho que a médio e a longo prazo ele tem um potencial de transformação que é fantástico. Olha o NEAB que a gente tem hoje, como que ele está fortalecido, como ele tem sido acessado por esse grupo, por pessoas negras que querem discutir, que querem refletir sobre o tema, e assim a gente se fortalece no âmbito da sociedade também. Você faz uma observação que eu considero da mais alta relevância. Eu estou nessa universidade há 20 anos, praticamente, 19 anos mais precisamente, que eu estou na UFOP, e particularmente fui o responsável por conduzir toda a discussão que se deu aqui quando da implementação da
política de ação afirmativa anterior à lei de cotas de 2008. E o que não tínhamos naquela ocasião era referências de pessoas da comunidade que, se a gente pudesse destacar, que tivesse uma trajetória acadêmica, como, por exemplo, a minha trajetória, a minha história de vida, e que tive a oportunidade de estar para a universidade. E essas pessoas começam a ser oferecidas para as sociedades de Ouro Preto e Mariana. Eu já manifestei no início desse programa, manifestei no programa passado, a qualidade dos trabalhos acadêmicos que eu tenho visto de pessoas da nossa comunidade de Ouro Preto e Mariana sendo desenvolvido no ICSA, sobretudo, tem nos deixado com muita alegria. Sim, e eram pessoas que, antes do advento de políticas como essa, não tinham a oportunidade de mostrar, de revelar esse potencial. Ou seja, as ações afirmativas, a lei de cotas, elas estão permitindo que pessoas que estavam invisibilizadas se apresentem, se revelem. Isso. Se revelem. Eu acho que é um grande feito e que precisa ser não comemorado, celebrado, porque não ganhamos nada. É só a garantia de um direito que está sendo estendido àqueles que outrora foi negado. Mas a entrevistada é você. Precisamos nos apropriar desse espaço, né? Com certeza. Concordo também. Ainda não é um status de comemoração, porque de fato a gente está sendo reparado por uma dívida histórica que é só o início dessa reparação, porque ainda precisamos caminhar muito para que sejamos tratados como iguais nessa sociedade, né? Mas é um espaço que a gente precisa se apropriar, que a gente precisa trazer os negros e negras para a universidade, e aí eles nesse espaço eles encontrarem um lugar para serem acolhidos também, né? Porque a gente também tem que fazer essa discussão, né? Não só de acesso, mas de permanência. Sim. E aí, nesse aspecto, eu acredito que o NEAB ele contribui. Porque é um espaço de acolhimento também dessa população. É uma das linhas de ação do Observatório da Federal Rural do Rio de Janeiro, é exatamente a preocupação com a permanência. Porque, Jussara, eu nessa universidade fui também gestor na graduação. Fui um pró-reitor adjunto da graduação durante 2 mandatos, ou seja, 8 anos como pró-reitor adjunto de graduação. Tive a oportunidade de conviver com aspectos da graduação que são da gestão da graduação. E o que via na gestão, por exemplo, em relação às cotas, talvez a dificuldade que a sociedade tem no relacionar com essa temática fazia com que, inclusive, pessoas beneficiadas por essas políticas não tivessem coragem de se afirmar na hora da matrícula. As pessoas, às vezes, quando perguntavam qual foi a forma de ingresso, se você entrou pela política ação afirmativa ou pelo sistema universal, aquelas que eram admitidas pela política afirmativa, às vezes abaixava a cabeça ou falava bem baixinho, como se tivesse por uma via clandestina. E quando a luta toda por conquistar uma política dessa foi através do reconhecimento de um direito. Claro. Então, acho que, nesse sentido, concordo plenamente com você que nós temos que afirmar o papel e a importância do nosso NEAB, servir como esse espaço de referência e de acolhimento para os chegantes. A ponderação que você faz é de que, longe de culpabilizar esses sujeitos que têm essa dificuldade de assumir a entrada através de uma ação afirmativa, é o entendimento, de pautar essa discussão que está atrelada a essa ideologia que perpassa as relações sociais, que é uma ideologia racista, ou seja, a própria pessoa ela tem essa dificuldade de assumir-se justamente porque a gente vive em um contexto onde essas diferenças elas são tratadas no âmbito da desigualdade. Então, assumir-se negro, assumir-se como alguém que inseriu-se na universidade por uma ação afirmativa, ainda traz essa dificuldade em virtude dessa marca que atravessa as relações sociais no nosso país. Ou seja, no momento em que você tem um NEAB em que explicitamente faz questão de se apresentar como tal, essas pessoas encontrarão identidade, reflexo ali e poderão ter essa acolhida. Jussara, eu sempre lamento quando chega esse momento no nosso programa, que é o momento das despedidas. Infelizmente, o nosso tempo já está se esgotando. Nós pediríamos que você agora fizesse as suas considerações finais. Ok, então vou fechar no sentido o programa, né, porque as reflexões elas não se acabam por aqui. Agradecendo novamente a oportunidade, parabenizando a proposta, né, fazendo votos de que essa proposta ela possa crescer e se consolidar, porque é mais um mecanismo de estratégia, né, de resistência com os quais a gente já é acostumado a lidar desde quando nascemos, né, apropriação dos mecanismos de resistência, dos mecanismos estratégicos, para nos inserirmos nesses espaços que hegemonicamente nunca nos comportou, né, nunca nos abrangeu.
Então, parabenizar a proposta, me colocar à disposição. Sou professora do curso de Serviço Social, estou lá no ICSA, né, durante toda a semana, no Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, ali na Rua do Catete, aqui em Mariana. E me coloco mesmo à disposição de quem quiser conversar, quem quiser dialogar. E agradeço a oportunidade que vocês me deram de discutir esse tema tão bacana aqui hoje. Jussara, nós é que agradecemos. A equipe do Rádio NEAB, a qual eu aqui represento, que agradece profundamente a você. Lembrando que esse é o último programa da série dedicada à mulher negra. No dia de hoje nós conversamos com a professora Jussara Lopes, do ICSA. E o Rádio NEAB é um projeto de extensão da Universidade Federal de Ouro Preto, conta com o apoio da Pró-Reitoria de Graduação e integra um programa mais amplo, que é o Gerais, Gênero, Relações Raciais e Linguagens em Diferentes Contextos e Abordagens, coordenado pela professora Cassandra Muniz. Assim nos despedimos e convidando a audiência que continue nos prestigiando. Dúvidas, recados no geral, Rádio NEAB, ufop@gmail.com. Obrigado e até a próxima. Você ouviu Rádio NEAB, um programa do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro. Apresentação: Adilson Pereira dos Santos. Produção: Eliene Santos, Marisa Teixeira e Estela Diogo. Supervisão: Danilo Nonato. Direção de Rádio Jornalismo: Chico Daer.